Boa noite. Estamos escutando bem aí? Tudo bem? Tá bom. Bom estar aqui para poder compartilhar dessas, dessas reflexões, das propostas da noite. Até eu parabenizo quem colocou um tema como esse. Não sei se foi indicação, se foi sugestão, mas quando recebemos, né, por aqueles aqui da casa que fazem a organização das palestras, dos temas, e que recebemos, no primeiro momento eu pensei, mas é algo que já se fala tanto, mas ao mesmo tempo a gente começa a estudar para poder estar conseguindo vir aqui compartilhar e vem a condensar tanta coisa importante aqui. São pilares importantíssimos, os quais Jesus Cristo trouxe demonstrações, registros para nós de tudo isso aqui, de toda essa prática, essa reflexão, esse entendimento que nós devemos ter, porque esse exercício, de fato, irá efetivamente contribuir para o nosso aprimoramento espiritual, o aprimoramento moral do nosso espírito. Quanto mais exercitarmos a caridade, o respeito, a gentileza, o amor fraterno, mais estaremos aproveitando essa oportunidade, essa vivência, essa experiência do nosso espírito nesse momento, nesse local, né? E fazendo valer. Bem interessante. Eu espero que eu possa tá vindo aqui nesses minutos, podendo trazer um pouco desse estímulo, né? De certa maneira para nós, diante de algo tão importante. Vamos lá. Será que nós estamos hoje? Será o quanto isso não é um julgamento, hein? Apesar que a nossa condição, mas o quanto será que nós estamos exercitando essa confraternização universal? A prática daquilo que o slide anterior trouxe para nós, né? O quanto será que nós até às vezes praticamos ainda? O quanto testemunhamos, né? O que essa imagem um pouco aí representa para nós, né? Traz aqui informações, conflito, ira, ódio, raiva, né? Praticados aí no nosso dia a dia das mais diversas maneiras, das mais diversas formas possíveis, utilizando presencialmente e hoje em dia, então, né, os meios de comunicação digital, os meios de comunicações digitais, eles são, bem dizendo, um palanque para essa destilação de ódio, de ira, de intolerância, de intransigência, de inflexibilidade, por muitos praticados, né? O quanto ainda nós observamos a questão da intolerância religiosa em várias localidades do nosso globo, do planeta Terra, no qual nós vivemos, né? E no nosso país, no Brasil, o quanto ainda a gente tem se disseminado, né? Constantemente a gente observa realmente uma constância nessa intolerância religiosa, principalmente por alguns grupos, né, que tendem a praticar mais isso, sendo que a própria legislação brasileira, desde a República, 1890, já fala da questão laica no país, consolidada na Constituição de 88, lá no artigo 5º, no inciso 6º, no artigo 19,
que fala da liberdade de crença religiosa, de culto, da proteção e da preservação dos locais de culto. E observamos ainda uma grande intolerância religiosa, e no Brasil não é diferente, por muitos ainda praticada, e que isso é contrário ao exercício dessa confraternização universal. Como já disse, né? Mas só para poder a gente exemplificar, no primeiro momento, numa introdução, a questão de hoje, né, muito dita dos cancelamentos das pessoas frente a algumas situações que acontecem, que são divulgadas, muitas das vezes registradas por vídeos, áudios, e que nem bem sabemos a contextualização, o que por trás disso está acontecendo, e muitas das vezes a gente vai lá e já julga, já condena, e muitos já expressam isso, né? Nos meios digitais, aquilo se propaga. Um assassinato de reputações, muitas das vezes, de uma pessoa de bem. Que por vezes, às vezes, tem ali um deslize, o qual todos nós temos. Por uma questão de fragilidade, de ato impensado, enfim. Mas, muitas das vezes, tira até a oportunidade de uma defesa dessa pessoa. E muitas das vezes disfarçada de uma opinião. Mas na verdade uma emissão de ódio ali, vibrando naquelas palavras, naquelas falas, nas quais muito ainda se faz. Como ainda, né, lamentavelmente, utilizam-se de preceitos. Pô, tu deixa lá. Agora tá rodando aqui, né? Muito ainda, infelizmente, lamentavelmente, utilizam-se de questões, vamos chamar religiosas, entre aspas, né? Que nós não podemos generalizar, para poder atacar grupos de algumas condições de gênero, de uma maneira de uma intolerância assim, enorme, numa incitação de ódio gigantesca, desrespeitosa, infelizmente. Ainda, também, infelizmente, nós ainda observamos, né, grupos, nações, por questões, muitas das vezes, de ordem material, em grande parte delas, por questões de dominação, de poder, eles ainda entram-se em conflito com outras pessoas, com outros seres humanos. Filhos do mesmo pai. E isso causa uma devastação na vida de muitas dessas pessoas, desses seres humanos, desses espíritos, desses princípios inteligentes individuais que estão aqui para poder se aprimorar, assim como nós. E ainda observamos, e atualmente ainda é muito presente. Estamos aí testemunhando várias situações dessa ordem. E por que não dizer também da intolerância política, onde o pensamento de um grupo ele se fecha, se restringe, e ali na convicção daquela verdade ele ataca quem pensa diferente, ele destrói, ele considera inimigo aquele que pensa diferente. E pensar diferente é algo
Pessoal, só uma interrupção aqui. Tá pedindo para que possa retirar o veículo Honda City de placa TKS 2i13, por gentileza. Talvez tenha algum tipo de situação que possa. Obrigado. E pensar diferente é algo perfeitamente normal. Dificilmente na nossa condição nós estaremos pensando todos iguais. Vai chegar um momento aí que alcançaremos essa condição, mas não é o momento. Então pensar diferente, ok. Agora, o quanto o que eu penso, eu considero a verdade absoluta. O quanto eu estou aberto para poder refletir. O quanto eu estou aberto a refletir se o que eu estou pensando, se o que eu acredito é algo que eu venho construindo da minha intimidade, ou é algo que está me sendo condicionado externamente ao longo do tempo. E que eu deixo o meu senso crítico de lado. E que eu acabo replicando falas, discursos. E com isso eu me torno uma pessoa intolerante. Eu me torno uma pessoa inflexível. Por que será que isso ainda acontece? Será que ainda nós observamos algo semelhante ao que a imagem nos traz? Possivelmente não dessa maneira, pelo menos no Brasil, não dessa maneira. Mas de uma maneira atualizada, sim. Se formos parar para analisar, por parte de alguns que têm a convicção de deter essa verdade absoluta. E que são intransigentes, inflexíveis a qualquer pensamento diferente, contrário ao que pensam desse grupo. Já estabelecendo condenações, julgamentos, e por aí vai. Será que essas práticas, o quanto nós que ainda praticamos, que ainda estamos com esses hábitos, vamos assim dizer, o quanto está nosso exercício dessa confraternização universal deixada aqui por Jesus para que a gente possa estar refletindo, para que a gente possa estar entendendo a importância que se tem disso. E é tão interessante que até mesmo essa intolerância ela é atribuída e justificada até em nome do Jesus Cristo. Passa a ser até engraçado de tão incoerente que se torna. E o que na verdade essa intolerância, essa intransigência, essa inflexibilidade, ela é melhor explicada, é entendido por que ainda se pratica isso. Então a gente tem que realmente compreender bem o que isso veio trazer para nós. Jesus coloca assim, tem várias passagens, e a doutrina também traz para nós vários momentos aonde isso é falado, aonde isso é citado, aonde isso é nos mostrado em várias codificações que o Allan Kardec nos trouxe, né? Eu termino com essa que eu achei ela bem interessante, né, para poder colocar o quanto que às vezes as incoerências que a gente pratica são de tamanho assim. Para quem não está conseguindo ler aqui nessa imagem, tem a passagem, né, de Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados, né, aquela questão toda, que é uma parte importante, que está dentro do nosso contexto de hoje, onde a gente vê aqui vamos chamá-la de devota, assim podemos, onde ela coloca para um ser humano, um espírito que está ali sentado nos degraus de um local religioso, e ela está ali com a Bíblia, se apoiando na Bíblia, e coloca: seu verme nojento, não tem vergonha de estar bêbado e fedido na frente da igreja? Aí ele responde: se Deus está lá dentro, o capeta só pode estar aqui.
né? Então é algo que realmente nos chama para uma reflexão importante para que essa reflexão ela é fundamental para que a gente tenha maior consciência, maturidade do que isso representa e o quanto que nós cada um, né? Ninguém tem que vigiar ninguém, porque isso é uma questão de decisão individual baseada no nosso livre-arbítrio, né? Mas, e também não vamos esperar mudanças significativas de nossa parte do dia para a noite, de uma hora para outra. Não é assim. Isso é algo que a gente vai se aprimorando dia a dia, vai construindo, a gente vai obtendo aí é, conquistas, por menores que sejam, mas que tem que ser que são relevantes, né, e devem ser levadas como motivação para que a gente continue entendendo que esse é o caminho, um caminho interessante. A gente está realmente seguindo aí, entendeu? A gente conseguiu tá realmente mais sintonizado com aquilo que nós entendemos que seja o ideal, né, para nossa vida, né? Mas o que diante de toda essa introdução, essa contextualização, o que atrapalha? O que nos impede? O que nos acaba dificultando? O que nos leva a não exercitar tanto assim, ou não aproveitar essas oportunidades para poder exercitar essa confraternização universal? A resposta a gente já sabe, né? E que a doutrina está colocando em vários momentos para nós e que nos faz entender que justifica, sim, nesse caso, o motivo pelo qual a gente pratica ainda muito aquelas situações e outras mais que a gente tem aí pelo nosso dia a dia, né? Que é o cerne de todos esses problemas aí que nós ainda enfrentamos como desafio a serem superados, vencidos, que é o egoísmo e o orgulho, né? Que estão nessa base que faz com que a gente tome essas decisões, principalmente aí, vamos chamá-las de intolerância, de julgamentos, de condenações, enfim, de todas essas ações, sentimentos que ainda praticamos, né? Decidimos praticar. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens, o qual nós devemos, a partir do momento que a gente entender que é importante a gente se desvencilhar deles, a gente tem que trabalhar também, exercitar para que a gente possa ir se desfazendo disso. É, isso é importante. O egoísmo se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores. Melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. Direitos que ele cria para si, né? Que a gente cria. Que a gente fala em nós de maneira geral. Nós criamos para si. E a gente entende que nós temos prioridade, né? E é interessante que essa fala está bem disseminada no nosso dia a dia, que quando, principalmente nas questões materiais, né? A gente ouve, né? E eu ouvi isso ontem. E é interessante como que na área artística, musical, a pessoa fala, e que Deus olhou para mim e que ele foi lá e me e falou: "Você vai vencer assim, é só fazer assim". E deu certo. Eu venci, ou seja, ele conseguiu vencer, ele tem uma carreira de sucesso, milionário. Então Deus olhou para ele. Então ele se entendeu como uma pessoa realmente merecedora daquilo. Mas o interessante é que então quer dizer que aqueles que estão no sofrimento, na miséria, passando fome, Deus os abandonou e não está olhando para eles. Mas aí como é que fica essa relação de misericórdia, bondade e justiça
da inteligência suprema, causa primeira de tudo e de todos. Então a gente vai vendo que essas falas, né, e essa questão de sucesso é muito relativa. Depende de estratégias, muitas das vezes, por questões relacionadas ao homem em si, né? Estratégias comerciais, planejamento, e que, por isso, às vezes, dá certo. E que a gente sabe que não necessariamente a competência ela está sempre andando junto. O quanto nós temos de pessoas competentíssimas e que são ditas que não tiveram sucesso. Mas se você perguntar para ela, na concepção dela de sucesso, ela é uma pessoa de sucesso, sim. Porque nós atribuímos sucesso à visibilidade, àquela questão midiática, né? Que a pessoa está ali os holofotes todos voltados para ela, e que ela se torna milionária financeiramente. Esse é a concepção e o conceito de sucesso para muitos. Mas quando a gente olha para a questão de espiritualidade, de religiosidade, nós vamos começar a refletir um pouco melhor sobre isso e tentando ampliar o entendimento de sucesso. E que muitas das vezes a gente tem que entender que, diante, né, as nossas imperfeições, ainda os nossos equívocos que nós praticamos, o fato de eu conseguir cada vez mais no meu dia a dia praticar menos e fazer uma reflexão das minhas atitudes e não da dos outros em relação, né, como lá na pergunta, acho que é 919 do Santo Agostinho, que ele fala, que ele estimula, lá no Livro dos Espíritos, que ele nos estimula a fazer aquela reflexão diária, né? Cada um para si, não olhando para ninguém. Mas que fala assim, como que foi? Você começou seu dia de um jeito, você terminou ele praticando, mas como que foi o resultado final dessa balança? Teve um saldo positivo em relação a essas condutas de confraternização universal? Ele quer dizer isso. Teve sucesso. Você foi vitorioso no seu dia a dia. Caso você chegue à conclusão que não, você fala assim, ó, que me possa ser dada a oportunidade, que eu possa ter a oportunidade de amanhã abrir meus olhos, eu conseguir respirar, conseguir ter consciência, eu conseguir ter outra oportunidade para poder tomar a decisão de tentar fazer com que esse saldo se torne positivo. Se a gente for analisar na questão espiritual, na questão de evolução do espírito, isso sim é uma conquista, isso sim é digno de sucesso para a nossa vida espiritual. E a gente vai vendo que muitas justificativas, muitas questões, muitas falas, né, elas são aí muito voltadas em questões que a gente vai vendo isso aqui, ó, que isso tem uma origem em questões de orgulho e egoísmo, né? Por nossa parte, ainda. A importância que por orgulho atribui-se à pessoa, naturalmente a torna egoísta. Quanto mais a gente se acha em direito, com mais direitos do que o outro, quanto mais importante a gente se acha que o outro, quanto melhor a gente se acha que o outro, mais egoísta a gente tende a se tornar. Se eu retirei, até recomendo, quem quiser aprimorar um pouquinho, vale a pena. Tem uns entendimentos interessantes disso, a respeito desse tema, lá na Revista Espírita, de 69, número 7. É interessante, a gente consegue baixar isso aí na internet tranquilamente. Tá, e agora? O que eu faço? Como que a gente pode estar trabalhando isso aí no nosso dia a dia? Trabalhando essa questão de combater, vamos assim dizer, né? Se tornar consciente, combater, eliminar, a gente se desfazer dessas questões de orgulho e egoísmo, né? Um exercício importantíssimo para que a gente possa estar cada vez mais trabalhando essa confraternização de diversão é a questão da caridade. A todo momento, isso está muito vinculado, muito falado, muito bem colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essas questões
no capítulo 10 e no capítulo 15, que trabalha bem essa temática relacionada a esse tema de hoje, né? E em relação à caridade, ele define para nós ali na questão 886 do Livro dos Espíritos também, trabalha bem também essa questão da caridade, que é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Só essa resposta que nós temos lá na 886, curta, de 2 linhas aqui, tá? Mas que ela já, por si só, a gente já... Quanto mais a gente conseguir exercitar isso aqui, todo o resto vai vir como consequência, né? Bondade para com todos. Isso que é interessante, né? Algumas falas. Com todos. Não é só com os da doutrina espírita, não é só com os cristãos, não é só com aqueles daquele preceito religioso, é para com todos. Esses detalhezinhos são bem interessantes. Até porque muitas das vezes a gente fica naquela... A gente cria até mesmo dentro daquelas religiões, vamos assim chamar, do meio cristão, que a salvação está só no meio cristão. Mas eu fui até pesquisar por uma questão de curiosidade, entendimento. Nós temos no mundo, pelos dados que eu busquei, nós temos no mundo mais ou menos aí 30% da população mundial cristã. O restante, a princípio, não. Então quer dizer que você tem 30%, você tem aí mais ou menos uns 2, pouco bilhões de pessoas salvas e o restante aí condenado. Será que realmente é isso? Então a caridade é bondade para com todos, independente de qualquer coisa. Não tem aqui restrição. Indulgência para com as imperfeições alheias. O entendimento que todos nós, praticamente a maioria que está aqui pisando nesse corpo, né, abrigando esse corpo aqui biológico, orgânico, estamos aqui num processo de necessidade, de aprimoramento, de maturidade do nosso espírito, de necessidade aí de reparos, de aprendizado nessa grande escola que nós estamos aqui nesse momento, né? E para isso, nós precisamos dessa compreensão. Primeiro com cada um. Eu preciso me compreender como um ser em processo de evolução, em processo de amadurecimento. E que falho, assim como os outros que estão no meu convívio. Porque senão como que eu vou compreender o do outro se eu não me compreendo primeiro? Aí a gente tende a mais a se também julgar, se condenar, o que a gente faz muito, né? E muitas das vezes a gente vem de uma cultura muito enraizada, né? Dessa questão punitiva, né? Praticamente ali de medo, não de aprender a entender, aprender a respeitar, mas pelo medo, pelo pavor, que vem da questão punitiva. Então a gente vive muito isso e que a gente tem que se reprogramar. E que é muito bem possível, né? E lá no Evangelho, no capítulo 15, um dos que eu citei aqui, ele bem coloca lá nos entendimentos, nas reflexões, fora da caridade não há salvação. A salvação para o espírito, nas questões morais. Ou seja, é importante para a nossa maturidade, para o nosso amadurecimento, é importante essa questão da prática do exercício da caridade. Mostra muito bem claramente para nós. Está aqui muito bem dito. Olha, quer melhorar espiritualmente, quer aproveitar esse momento, quer aproveitar melhor, então vamos exercitar a caridade. Né? Eu esqueci de falar da questão anterior aqui, o perdão das ofensas, né? Dependendo da ofensa, é desafiante. Mas eis o desafio, nós estamos aqui para isso mesmo, né? Nós estamos aqui para isso. Porque muitas das vezes nós ofendemos. E muitas das vezes nós somos ofendidos. Agora, a questão da ofensa, a dimensão, a intensidade, isso vai também muito de cada um.
Muito de cada um. O quanto a gente compreende em relação a isso. Que às vezes a gente recebe ali situações de pessoas que você olha e fala, nossa, essa aí tá precisando bem, eu tô precisando. Essa aí tá precisando bem. Porque olha, se ela precisou regurgitar tudo isso para poder se sentir melhor, talvez, vixe, nó. Então, agora eu posso receber isso aí. É uma decisão também de cada um. E com isso, quanto mais a gente consegue também essa maturidade, mais a gente tende a evoluir, a caminhar melhor para essa questão desse perdão em relação a algumas questões de ofensas, né? E também a Joana de Anjos, o espírito de Joana de Anjos, de psicografia do Divaldo, no livro Jesus e Vida, coloca também, tem uma passagem, tem uma reflexão, tem uns entendimentos interessantes em relação a isso, sobre a questão da caridade, né? A caridade é filha predileta de que a fé se utiliza para expressar a riqueza de que se constituiu, desculpa. Enquanto a fé é como uma chama flamejante que ilumina interiormente, oferecendo vigor e alegria àqueles que a cultiva, a caridade são-lhe as mãos laboriosas que lhe concretizam os sentimentos. Então, estimular a fé, a gente aprimorar a fé, principalmente aquela fé raciocinada, que é o que a gente tende a fazer aqui, de compreensão, de entendimento, né? E como é que a gente vai concretizar, a gente vai alinhar isso aí, a gente vai viabilizar tudo isso que a gente cultiva através da nossa fé. É pela prática da caridade. Aí vai se completar. Em relação também ao respeito, que é algo também que nós devemos estar a todo momento trabalhando esse exercício diário, né, minuto a minuto, enquanto aqui estivermos. O respeito é o reconhecimento da liberdade de consciência e o estágio evolutivo de cada um. É o reconhecimento da liberdade de consciência e do estágio evolutivo de cada um. Aí vem a questão do desafio do sectarismo, né? Que é quando, muitas das vezes, a gente entra naquele grupo e a nossa visão de mundo ela se restringe a esse grupo. Ao que se pensa, o que se fala, o que se faz dentro desse grupo. Tudo que vier de fora é o inimigo, vamos assim dizer, para resumir. Isso é intransigência, isso é inflexibilidade. Então quer dizer que eu não tenho que pertencer a grupos? Não é isso. Até na nossa condição, pertencer a grupos, talvez uma tendência, né? Nós talvez aqui estejamos pertencendo a um grupo. Agora, como que eu vou lidar em relação àqueles que pensam diferente desse grupo? Essa é a questão. Essa vai ser a diferença. Meu filho é... Vou pegar um exemplo para a gente poder entender. Eu sou corintiano. Aí, meu filho falou, não, eu quero torcer para... Ele foi virar folha pra caramba. Eu quero torcer, começou a querer... Foi aquele negócio, né? Quem tava ganhando, quanto mais novo, quem tava ganhando, ele tendia a torcer. Então, ele chegou até a torcer pro Cruzeiro, viu, Pérez? Deve ter sido um momento ali que eu acho que o Cruzeiro tava ganhando lá no vôlei, não era no futebol. Não. É? Torcer pro Cruzeiro, torcer pro Flamengo, torcer pro Palmeiras, porque o primo torcer pro Palmeiras, aquele negócio todo, e depois resolveu torcer pro Atlético. E eu sou corintiano. Eu só falei pra ele o seguinte, desde que ele era novinho, você pode torcer para quem você quiser. Nós só teremos problema se você brigar com as pessoas por conta disso. Se você desrespeitar as pessoas por conta disso. Se você permitir que as pessoas te desrespeitem por conta disso. Do contrário, pode torcer para quem... Espero que você torça para um time que ganhe, pelo menos, né? De preferência. Porque a mãe dele torce para Paysandu. Falei, putz.
Ela fala que nós torcemos para essa também. Eu falei, deixa, fala que você torce. Mas ele resolveu torcer para o Atlético Mineiro. Tá tudo certo. Desde que não tenha intolerância, não tenha desrespeito, não tenha intransigência, inflexibilidade. Pode torcer para quem ele quiser. Só sugerir que fosse para alguém que ganhe, pelo menos. Tá torcendo para o Atlético, Carlos Augusto. Aí... Mas, enfim. Mas poderia agir de maneira o quê? De uma maneira intransigente e inflexível. Enquanto você estiver na minha responsabilidade, você torce pro meu time e pronto, acabou. E você não vai ver de mim um centavo para comprar uma camiseta, comprar isso, comprar aquilo, comprar um não sei o quê, em relação ao time outro que não seja o Corinthians. São duas situações, são duas tomadas de decisões. E isso vale para as outras frentes da nossa vida. Então isso é prática de respeito. É nós compreendemos e respeitarmos aquele que pensa diferente. Não quer dizer que eu preciso concordar. E não quer dizer que eu não tenho que expressar aquilo que eu pense. Posso expressar. E até dependendo da situação, a gente deve se expressar. Mas sempre de maneira respeitosa. Porque se assim for feito, nós estamos praticando e exercitando a confraternização universal. Se for feito diferente, nós estamos voltados mais para o outro lado. Orgulho e egoísmo. Aí vem intolerância, inflexibilidade, intransigência. Extremos. Atritos. O que é melhor? E nisso também, pegando essa carona, esse viés, vem a questão da prática da gentileza, né? Assim como o respeito, para eu poder ter respeito, eu tenho que respeitar. Porque assim também eu posso pedir, eu posso solicitar que seja respeitado. E a gentileza vai gerar gentileza. Tende a gerar. Assim que se não for gerar, você pode cortar essa comunicação para não. Vamos mudar. Assim como a gente pode falar assim, não, na hora que isso mudar, a gente pode voltar. Mas a gentileza é o quê? Junto com o respeito, né? É a gente tentar. E é claro, nós somos seres passíveis de falhas, a nossa condição de espírito, ainda em processo aí de reparos, de necessidades de aprendizados, de se desfazer de certos sentimentos entre esses dois, principalmente, que nós estamos aí citando anteriormente. Às vezes a gente reage de maneira diferente a situações externas, como se não é todo dia que a gente está legal para poder segurar as pontas e reagir de maneira mais tranquila, mais harmoniosa, mais amável, mais respeitosa, com palavras mais amenas. Né? A gente pode dar o mesmo recado de uma maneira mais intensa ou de uma maneira mais suave. O recado vai ser dado do mesmo jeito. Então é a gente exercitar isso. É uma prática, né? Com alguns a gente consegue mais, outros a gente não consegue tanto assim. Mas, como se diz, eis aí o desafio que a gente tem, né? Eis aí a proposta para que a gente possa estar superando. E é o que a doutrina coloca para nós a todo momento. Vamos praticar isso aí, vamos exercitar, né? E a questão do amor fraterno é entendermos que todos nós somos irmãos de jornada. Todos nós estamos aqui, ó, com o mesmo objetivo, por mais que ainda a gente às vezes não compreenda. Por mais que alguns não compreendam, nós estamos aqui com o mesmo objetivo. Aprimoramento do espírito. É isso. Nós estamos aqui para isso. E cada um está aqui com as suas necessidades. Cada um aqui está com o seu entendimento em relação ao que é a vida, a cosmovisão. Uns já abrindo mais janelas, horizontes de entendimento em relação à vida, outros ainda na necessidade ainda e no momento para poder ampliar os seus horizontes de cosmovisão.
Por isso a imagem que eu coloquei, né? Que cada um precisa. Às vezes é interessante ir refletindo. E não é uma questão, né? Acontece pela nossa fragilidade, né? Às vezes acontece alguma coisa com o filho que tem ali, às vezes 3, 4. E aí o pai, a mãe, chega, mas não sei o que eu arrumei com esse rapazinho, eu criei todos iguais. Tá aí o problema. Ter criado tudo igual, porque cada um é um espírito diferente. Cada um é um espírito com uma vivência diferente. E cada um tem as suas necessidades, que às vezes podem ser semelhantes ou às vezes podem ser diferentes. Né? Então é isso que a gente tem que ter esse olhar. Todos nós temos as nossas necessidades. E a entender isso, né, é algo que é um exercício. Praticar isso é um exercício de amor fraterno que nós podemos ter. Eu só coloquei aqui algumas poucas situações, né, que Jesus vem demonstrando toda essa questão desse exercício da confraternização universal, momentos que ele deixou para nós, para poder mostrar isso. Mostrar o quanto que esse exercício é importante para o nosso aprimoramento, para a nossa paz de espírito, para a nossa felicidade. Eu coloquei esse exemplo da questão do bom samaritano, né, que demonstra aí na passagem, não tem como, né, sem entrar em detalhes, né, aonde você tem lá um homem que estava ali de Jericó a Jerusalém, ou de Jerusalém a Jericó, eu não lembro. Estava descendo de Jericó a Jerusalém, se eu não me engano. Aonde ele encontrou no meio do caminho, ele encontrou ladrões que acabaram que açoitaram, né, agrediram ele violentamente, ele ficou muito ferido, ficou ali caído, e aonde se passaram sacerdotes ali, que eram os ditos doutores da lei, os religiosos, aqueles onde a população, que era uma minoria, onde a população, a grande maioria, foi condicionada, foi alienada a entender eles como os santos da época, né? Passou sacerdotes ali, ó, não prestaram assistência para esse homem que estava muito ferido. E ali passaram as pessoas, até que chegou lá um samaritano. Esse samaritano, né, que era da Samaria, da região de Samaria, que houve lá onde a separação das 10 tribos na época, Samaria ali uma região que foi criada ali no momento para aquelas pessoas, e que eles tinham umas dissidências, né, com os judeus. E que na verdade eram mais dissidências de culto do que propriamente, às vezes, de crença. Né? Seriam, à época ali, os samaritanos seriam os protestantes da época ali, vamos assim dizer. Né? Então foi lá o samaritano e fez ali uma assistência para ele, colocou azeite, vinho, enrolou faixa, pegou, colocou ali no animal que ele estava sendo conduzido e levou para uma estalagem, onde ele pediu para que dê umas moedas lá, que ele precisava seguir viagem, pediu para que ele acabasse de prestar o atendimento para ele, né? E que se quando ele voltasse tivesse custo a mais, ele lá arcava com esse custo, né? Mostrando ali a diferença das ações, né? Ou seja, ele chegou independente qual foi a ação mais cristã e mais voltada para a boa nova que Jesus, judeu, veio trazer para o povo da época. E o samaritano, que era ali, né, até dissidente do povo de Israel, ele teve uma atitude, ele praticou algo que Jesus estava ali propagando para as pessoas como exercício dessa confraternização universal. Né? Frequentemente questionado por comer com cobradores de impostos e pessoas marginalizadas, ele respondia, né? Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Isso está lá em Mateus, capítulo 9, versículo 12. Então Jesus veio falar o quê? Ele esteve naquele momento para quê? Para levar aqueles que estavam doentes, não necessariamente o doente somente físico, mas os doentes da alma. E que ele queria ampará-los, ele estava ali para ampará-los. E o quanto que a gente vai pensar nesse dia a dia, no nosso dia a dia, o quanto nós nos afastamos
daqueles que estão doentes, por uma questão social. Não, naquele lugar eu não vou. Aquele lugar tem energia ruim. Ué, já pensou se Jesus pensasse assim? Nem aqui ele vinha. Se fosse pensar na energia dele, né? Tava bem diferente da nossa até de hoje. Ele não viria até hoje. Mas não. Ele veio porque ele estava disposto a colaborar com aqueles que estavam doentes, principalmente doentes da alma. E é o que nós devemos refletir no nosso dia a dia. O quanto que a gente está amparando, né, aqueles que estão ao nosso redor e que necessitam que a gente pode contribuir com algo com eles. Cabe essa reflexão. Né? Ou a gente julga. E esse julgamento justifica a gente não prestar uma assistência. É interessante a gente refletir. Essa passagem também eu acho interessante, né, que ela traz ali algo que é bem substancial no meu entendimento, né? Está em João capítulo 4, versículos 13 e 14. Que é o diálogo que ele tem lá no poço de água com a mulher samaritana. Onde, nessa passagem, coloca lá: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Então, primeiro que ele estava dialogando, né, um judeu dialogando com uma samaritana. Adversários, né, vamos dizer assim, entre os povos. Tá? Então ele já veio quebrar isso aí. Ó, não tem isso não. Não precisa ter isso. Né? E ela foi receptiva. Uma mulher, um homem, uma mulher conversando na época. E essa questão que para os benefícios, para a fala e para a gente estar se vinculando ao Pai, é uma questão mais de estado de espírito do que necessariamente de localidade. Porque ele estava ali num poço de água. E aí, simbolicamente, ele falou, essa água aqui é uma água que vai te saciar transitoriamente, porque é uma água física que sacia principalmente o corpo físico. Mas a água que eu estou te trazendo é uma água que vai saciar o teu espírito. Olha que interessante, né? A água que sacia o teu espírito, porque ele fala, por isso que ele fala que ela vai saltar para sua vida eterna. Ou seja, se você tomar dessa água e você, né, essa água estiver dentro de você, dentro do seu espírito, e você exercitar que essa confraternização universal, isso aí vai refletir na sua vida eterna, na sua vida do seu espírito, que é o que você vai carregar. É bem interessante. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Tem restrição aqui desse outro? Não tem. Como eu vos amei, de maneira igual. Né? Eu coloquei mais duas também, estava dando uma olhadinha, né? Onde coloca lá, tem lá no capítulo 10 do Evangelho, né? Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho. Está falando da questão de julgamento. Né? Ou seja, o argueiro seria um cisquinho. Você está vendo ali uma imperfeição, um cisco de imperfeição no seu irmão e está deixando de ter oportunidade de enxergar, às vezes, algo maior de imperfeição que está em ti, com você. Você está olhando mais para fora. Na verdade, você tem que olhar mais para dentro. Até quando fala de cisquinho no olho, eu lembro do... Sabe qual que é o maior olho do mundo, Marcelo? É o nosso, do mineiro. Quando entra o cisto no olho, ele fala: nossa, entrou um trem no meu olho aqui. Eu não podia deixar de ter essa oportunidade. Mas é sobre isso. Né? A gente, às vezes, a gente tende, às vezes, a enxergar no outro algo e tá perdendo a oportunidade de olhar para si. Né? E assim como ele fala na passagem também, quando você tem a mulher adúltera, que os fariseus pegaram, né? Foi pega em adultério,
E ali eles quiseram testar Jesus, e Jesus estava lá, onde os fariseus, né, que eram os doutores da lei, aqueles que, na verdade, bem dizendo, eles estavam querendo os benefícios e se colocavam como os eleitos, vamos assim dizer, e dali era uma minoria que dominava o restante. Enfim. Aí chegaram e colocaram lá para Jesus e falaram assim: ó, pela lei de Moisés, essa mulher que foi pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. E eles queriam, às vezes, uma justificativa para poder pegar ele. Porque essa turma não gostava daquele que ia contra os pensamentos deles, não. E Jesus estava só indo contra o pensamento e as práticas dessa turma, dos fariseus, dos escribas, né? Então eles queriam pegar ele, uma justificativa para pegar. Então se ele falasse, não, vocês não podem fazer isso com ela, não. Aí falou, então você está indo contra a lei de Moisés, então vamos pegar, você está descumprindo. Eis que ele chegou e só respondeu o seguinte: atire a primeira pedra aquele que está livre de pecado, está livre de erro. E aí foi saindo aqueles que estavam lá, a começar pelos mais velhos, porque tem uma tendência pela vivência, experiência, aqueles que tendem a ter mais falhas, e depois ficou sem ninguém. E no final chegou para ela e falou assim: ó, vai, tente não errar mais não. Trabalhe, se esforce para não cometer mais erros. Então tá cheio, carregado de exemplos, de práticas e de momentos onde o exercício dessa confraternização universal ela é colocada para nós, né? Pelo Cristo. Então, para isso nós precisamos ter mudança, né? Porque da maneira como nós estamos, se nós não mudarmos a maneira de pensar, de agir, de decidir, a gente vai continuar atendendo à prática de como a gente está hoje. Então, para isso a gente tem que ter mudança, né? E Sócrates coloca: uma vida sem reflexão não merece ser vivida. Uma vida sem reflexão é como querer escutar uma música sem melodia. Então nós devemos refletir, reflexão, entendimento, ter senso crítico, raciocinar, sim, é importante. Porque senão a gente se torna alienado. A gente vai continuar nessa conduta. A gente vai continuar sendo levado muitas das vezes, sem entender nem para onde está indo. Muitos de nós vivemos na repetição de mecanismos de comportamento, sem refletir sobre a própria existência. Não percebemos a morbidade que existe às vezes em tal comportamento. E, no entanto, passamos por tal automatismo sem buscar a consciência de nosso pensar, falar e agir. Uma vida sem reflexão é uma vida sem vitalidade, em que não refletimos sobre o nosso comportamento e não conhecemos quem somos e qual é a direção dos nossos objetivos. Então essa reflexão não é muito externa, é interna. E cabe a cada um fazê-lo. Se tivermos a vigilância necessária para analisar nossos pensamentos, teremos um conhecimento bastante claro dos nossos impulsos e desejos. Ou seja, nós vamos saber, nós vamos começar a compreender melhor a cada dia quem nós somos, nossos desejos, ou seja, esse desejo está muito incutido aí no espírito, lá no planejamento de quem nós somos, da nossa experiência, da nossa vivência, até mesmo lá no planejamento reencarnatório do que nós nos propusemos aqui, né? O negócio é quando a gente entra aqui, a gente vai tendendo pela nossa inclinação, a gente vai tendendo aí para aqueles lugares aonde a gente estava indo mesmo e os quais nos levaram aí a certas ações e atitudes que culminaram com os resultados, né? E que podem tender a continuar. Ou então a gente, desculpa, ou então a gente voltar aí para esse entendimento de reflexão, né, de autoconhecimento, né, de introspecção, para que a gente possa estar entendendo melhor tudo isso. É complexo, não é fácil, mas é algo que a gente tem que trabalhar para poder fazer. Para tanto, é preciso refletir sobre eles, porque estamos muito ocupados com o comportamento dos outros, muitas das vezes esquecendo aí que é para nós que devemos voltar à nossa observação. Porque assim, né, quanto mais fizermos isso, esse processo de autoconhecimento, de entendimento, de reflexão, sem condenação, julgamento, sem nada disso, mas de entendimento realmente. Aí ele tá parecendo até o Gabriel Pensador, né?
Aí sim, eu vou passar, ah, agora tá aí. Que delícia, agora você tá entendendo, né? E quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai entender, né, a importância de nós compartilharmos, né, os bons momentos, mostrar que existem coisas boas, principalmente para quem tanto sofre. Também somos sofredores, mas quando a gente consegue compreender até mesmo a nossa dor, as nossas dores, na verdade, quanto mais a gente consegue compreender, mais a gente vai entendendo que eu preciso superá-lo. Esses dias difíceis, eles não vão ser eternos. E com isso, a gente vai tendendo também a olhar para o próximo e querendo compartilhar isso com ele, porque está fazendo bem para nós, está nos dando força para que a gente possa continuar em pé. O que muitas vezes é difícil, né? É difícil. E a gente vai entendendo que a compaixão, a fraternidade, a caridade, a gentileza, o respeito é fundamental para um ambiente saudável, um ambiente de paz, um ambiente feliz, né? Porque muitas das vezes a gente chega e fala assim, cada um com seus problemas. Puxa, foi assim. Cristo está colocando tanto para nós, né? Será que tem como eu estar bem assim, com tanto sofrimento ao meu lado, ao meu redor? Tem como. Se eu tenho a oportunidade de ajudar, de auxiliar, é claro, a gente tem que ter um discernimento, tomar cuidado, né? Porque senão a gente se coloca muito em risco. Temos que ter cuidado, claro. Não podemos, né, levar muito ao pé da letra. A gente tem que refletir e analisar situações, claro, né? Porque senão a gente se coloca muito em risco. Mas muitas das vezes a gente tem a oportunidade. Primeiro, às vezes, de não julgar. Porque ali existe uma história de vida que nós não conhecemos. Eu não conheço nem a minha direito, eu vou conhecer do outro. E ele não se resume somente por um ato, por uma atitude, não. O Marcelo não é só o Marcelo pelo que ele está agindo aqui agora, não. Ele é uma vivência, uma experiência de reencarnações que nem mesmo ele sabe. Assim eu, assim cada um de nós. Não sabemos. Então, para tanto, se eu não sei nem da minha direito, como que eu vou querer saber do outro? E às vezes eu vou julgar o outro, eu vou definir o outro por uma ação, por uma, duas, três, quatro, cinco ações, por uma experiência de convivência com ele breve que eu tenho. Não tem como. Epa, você ficou lá atrás. Enfim, isso é fundamental, né? E para muitas das vezes a gente vai ver que essa compreensão também, esse entendimento, esse amor fraterno, às vezes a gente vai ter dificuldade de encontrar nas pessoas, porque cada um está no seu nível de compreensão. Às vezes a gente vai se sentir desamparado, né? Vai acontecer, acontece em momentos diferentes, principalmente naqueles momentos onde a gente se sente mais frágil, mais vulnerável. A gente tende a se sentir mais desamparado. E aí o Vanderly, ele fez uma letra de uma música em 97, onde ele nos faz um convite. É um convite interessante, uma música assim, é, muito bonita e profunda. Pode parecer até um pouco melancólica, mas ela é bem interessante. Onde ele coloca: sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, que é o que muitas das vezes nós queremos, né? Onde eu desaguasse todo o desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, para entender
porque se agridem, se empurram para o abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixa eu chorar até cansar. Me leve para qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender. Eu quero algo para beber. A bebida do entendimento, né? Me deixa aqui, pode sair. Depois dessa bela canção, só me resta finalizar rapidinho. Nossa, até extrapolei o tempo. Mas independente de qualquer coisa, tem 3 frases que eu vi esses dias que eu achei bem interessante, que eu queria fechar com elas pra gente poder refletir. Nem tudo fiz certo, mas nada fiz com maldade. Ou seja, errar nós vamos, mas que não seja por maldade. Isso é importante. Já é um grande passo. Não desista da sua história por causa de um capítulo ruim, que ele não vai durar eternamente. Da mesma maneira como ele veio, ele vai passar. E para finalizar, retire suas expectativas de onde tratam você como talvez. Isso é importante. Obrigado pela oportunidade, até uma próxima. Que assim seja.